130 anos, um pouco mais de 130 anos, 132 anos, para ser mais exato, da nossa abolição, e ainda perdura na nossa sociedade, no mundo todo, né? Vamos ser só exclusivistas. O Brasil também não é um grande culpado, vilão, mas é culpado, sim, de todo esse descaso com os anos de escravidão que lotaram o nosso país. 132 anos é de abolição. Mas o que foi a abolição? Onde isso começou? Por que aconteceu? E por que nós demoramos tanto a acabar com a escravidão no Brasil? Então a aula de hoje é falando um pouquinho, ou um montão, dessa fase ruim da nossa história. Tem bastante fase ruim na nossa história, mas compõe a nossa base estrutural. Então a aula de hoje é sobre escravidão no Brasil. Discovery, nominal bingo, Holmes 1 not required. Esses são os destaques da edição de hoje. Vamos dividir o tema de hoje em duas partes. Nós vamos falar da escravidão e depois a gente vai falar da abolição. Para a gente falar da escravidão no Brasil, antes de eu começar a falar de datas, números, é importante salientar que a escravidão no mundo ela é muito antiga. Desde o começo, dos primórdios da humanidade, o ser humano ele tem essa maldade. Eu falo que a maldade está enraizada no ser humano de escravizar os mais pobres, escravizar quem é mais fraco. O processo de escravidão ele acontece quando há necessidade de mão de obra para alguma coisa e o mais esperto, ou o mais forte, ou o mais inteligente acaba escravizando o mais fraco, né? Isso está enraizado essa maldade, e esse processo de escravidão humana ele acontece durante o nosso processo que a gente entende como civilização. A gente sempre escravizou, a gente falando como ser humano, a gente sempre escravizou o mais fraco, a gente sempre oprimiu outras tribos, outras raças para o nosso próprio bem, se eu posso chamar isso de bem. Mas o processo de escravidão, como a gente conhece hoje no mundo, né, nas nossas gerações, ela vai permear, infelizmente, o continente africano, por conta até das proximidades das navegações, por conta do processo histórico que aconteceu da expansão da Europa para o mundo, né? E a gente vai acabar desfigurando um continente inteiro, que é o continente africano, e escravizando os povos de lá. Muito antes das partilhas das terras africanas, muito antes de se tornarem colônias, já se capturavam pessoas, já se capturavam tribos inteiras. Uma coisa que eu gosto de falar, a gente nunca capturou escravo. Isso é importante, vocês alunos, assim, capturaram escravos. Não, seus loucos, ninguém capturou escravo. Capturaram pessoas, capturaram nações, destruíram nações, capturaram famílias. Ninguém capturou escravo. O escravo virou depois de ser capturado. Então, quando você for falar, porque capturar, eu fico bem chateado quando um aluno chega assim para mim e fala assim: nossa, por que capturavam escravos? Não, capturavam pessoas. Imagina você lá sentadinho, tomando teu chimarrão, tomando teu cafezinho na porta da tua vila, aí chega um bando de barbudo fedorento e leva a tua família embora, né? E para você nunca mais ver. Eram raríssimos os casos onde alguns escravos se encontravam com parentes aqui em terras brasileiras ou em terras de outros lugares. Você imagina, você ter toda a sua família, os parentes sendo desfigurados, separados, leiloados para terras distantes. Isso era o que acontecia na escravidão. Então, em 1444, né, em Portugal, eu acho que foi a primeira assim, registrada em Algárvia, né? Portugal já tinha um contingente de escravos negros bem grande e começa a se estruturar como escravistas mesmo, né? Então foi durante o período do Dom Henrique Infante, né?
ele faz essa partilha, começa essa partilha de escravos, daí para frente a escravidão ela começa a se tornar, como eu posso dizer, viável, né? Então em 44 Portugal assume essa partilha de escravos, o número são de 200 homens e mulheres, mas é um registro, né? Por certeza aconteceu muito mais coisa, mas essa foi registrada. No Brasil, a primeira nau, né? O primeiro navio negreiro lotado de homens cativos vai chegar em 1535 em Salvador, né? Então, olha que loucura, né? Se existe um registro que partilha em 1444 em Portugal, o primeiro navio negreiro chega em 1535. Então Portugal, ó, já estava escravizando há muito tempo e precisou uma autorização de Portugal para as colônias adquirirem mão de obra negra, né, mão de obra africana, porque os índios já estavam sendo escravizados, mas aquela velha cultura que o índio morria, porque matavam, né? Diziam que o índio não servia sim, cara. Só que o índio fugia, o índio estava na casa dele e eles matavam muito. Quando você pegava um nativo e botava para trabalhar, cara, o cara ganhava uma refeição por dia, quando essa refeição talvez não tivesse nem metade dos nutrientes que ele precisava, né? Precisava 2.000 calorias, sabe lá que são 2.000 calorias para um cara que trabalha 18 horas por dia. Então, o índio morria, o índio fugia, o índio foi massacrado. E vai chegar um determinado momento que ficou mais barato trazer os negros da África, dos escravos cativos da África, para o Brasil, já escravos, porque já tinham sido pegos, escravizados e estavam dentro dos navios negreiros. Dentro dos açougues de vela que atravessavam o nosso oceano, que eram açougues de vela. Então, se tornou mais viável. Era complicado sair caçando índio no meio do mato para escravizar. Dava muito trabalho, custava. Tu imagina, tu não conseguia sair do Rio de Janeiro para São Paulo, você não conseguia sair de São Paulo para Curitiba, não, eram dias, eram meses, eram comitivas, e isso era custoso. Então, trazer os cativos negros, escravizados da África para o Brasil era mais viável, já que Portugal já tinha essa conta, já tinha essa expertise de escravizar para botar para trabalhar. Então os negros vêm para o Brasil e se tornam escravos aqui. Então em 1535 em Salvador chega o primeiro açougue de velas, né? o primeiro navio negreiro, né? Aí você imagina, né? Num navio negreiro uma média de 400 homens cativos estavam acorrentados nos porões sujos, maltrapilhos. Maltrapilhos não, né? Porque eles estavam nus, eles eram acorrentados, eram tiradas suas roupas para não. Era terrível, era um ambiente sujo, áspero, ruim. Né? Então 400 pessoas empilhadas, seres humanos empilhados, amontoados como se fossem caixas de fruta, e não se esperavam que todos sobrevivessem. 20% você perdia desses 400. Então chegavam na outra ponta e ali eles eram recebidos, provavelmente deviam receber algum tratamento lustroso, porque precisava vender essas pessoas como peças, dar uma enfeitada. Igual você vende carro, você não dá faz aquela gambiarra no carro assim, não tu imagina. Tu chegava, pegava o cara lá, escravizava ele, separava ele da família, estava infeliz, botava o cara na nau, atravessava com ele o Atlântico, jogava no Brasil, e o cara tinha que vender aquele escravo. Então dava aquela enfeitada no escravo para vender. Uma puta sacanagem, né? Uma barbárie que fizeram com os povos africanos. E eles chegavam aqui no Brasil, chegavam bem debilitados, né? Então você tinha que vender essas pessoas. Olha que loucura. E eles chegavam aqui, não falavam a nossa língua, não estavam acostumados com o nosso alimento, e muito menos com a geografia, com o clima, com tudo que acontecia no Brasil. Tem uma coisa muito legal sobre os seres humanos, que é legal, pode ser um tema para uma próxima aula, mas é legal você, aluno, aprender, que uma das formas de você escravizar um ser humano é tirando dele a sua língua, a sua identidade cultural, a sua geografia.
Se você tira esses 3, você automaticamente tira a liberdade dele, porque ele não sabe onde está, não sabe se comunicar com ninguém. E perdeu tudo que ele tinha culturalmente, tudo que ele aprendeu desde criança, tudo que ele aprendeu com seus ancestrais, está morto. Então ele é escravo, ele está ali, ele está à mercê do senhor, né? Ele está ali à mercê do chefe dele, do patrão dele, porque não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. Por mais que ele tentasse fugir, você imagina, você na cidade, você mora ali na tua cidadezinha, acostumado com a tua cidade, na metrópole, seja lá onde você está morando agora, ou em Curitiba, ou em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Eu pego você que está acostumado a levantar, ter teu café da manhã, ver tua televisão, ter tuas regras, tua casa, tua mãe, teu pai, e de repente eu te jogo no Alasca, branco, gelo, com uns pontinhos verdes espalhados pelas montanhas. Cara, tu vai sentar e chorar. Tu vai sentar e chorar. Por mais que você tenha visto o documentário da History Channel, que metade é marmelada, né, da National Geographic, aqueles caras correndo, fugindo de urso, que tudo, do lado tem uma pizzaria, a grande família do Alasca, tu vai sentar e chorar. Tu vai pedir ajuda. E tu vai ficar à mercê de quem tu pediu ajuda. E assim funcionou durante um tempo com os escravos. Até os escravos se rebelarem, se estruturarem, para começar a se rebelar e fugir e se organizar como sociedade de fuga, né, se eu posso dizer assim, porque eles se organizaram em quilombos, né, foi muito importante. O mais importante, o mais notório foi Palmares, que foi grande, que vai trazer para a gente a história do zumbi, né, e que a gente vai falar daqui a pouco também, a importância de Zumbi do Palmares e das outras revoluções também, né, que aconteceram em todo o Brasil. É importante salientar isso, de como as pessoas tornaram escravos e ficaram à mercê dessas pessoas. Então os escravos chegavam no Brasil, enquanto eu estou falando, vão estar passando imagens aí, para vocês não ficarem olhando para minha cara feia o tempo todo e dizer que minha aula é um saco. Mas e quando esses homens, esses cativos que se tornaram escravos chegam no Brasil, depois de comercializados, eles vão se espalhar por todo o território das colônias portuguesas, né, que necessitavam de mão de obra para trabalhar nas lavouras, né? Então, você imagina, o cara saiu de lá, da família dele, escravizado, já tomou tanta surra dentro do navio negreiro, chegou no Brasil, vai ser vendido. Aí o cara manda não, esse grupo aqui, ele foi vendido lá para Diamantina, onde hoje é Diamantina. Esse grupo aqui foi vendido lá para onde é Ouro Preto, por exemplo, né? Vai lá trabalhar na mineração de ouro, de diamante, na bateia ou nas minas de cava, tirando ouro na picareta. Aí a gente pega aquele homem mal nutrido, triste, tá longe da terra dele, da vivência dele, do clima dele, a gente leva o cara para uma região montanhosa, em Minas Gerais, e bota o cara dentro d'água para bater a diamante, bater a ouro, ou bota dentro de uma caverna quebrando pedra para achar o ouro. Um trabalho de 18 horas por dia, no frio do cacete que faz em Diamantina. Eu fiz faculdade em Diamantina também, e vou muito a Ouro Preto para escalar, as montanhas são incríveis. E a cidade histórica é fantástica, uma pena que foi construída com sangue, suor e lágrimas da escravidão, porque a cidade é muito bonita. E esses negros, esses homens, eles ficavam 18 horas, não é pouco, a gente passava 18 horas. Esses homens trabalhando o dia inteiro, sentindo frio. Diamantina no inverno é terrível. Você acha que eles paravam de trabalhar no inverno em Diamantina? Paravam de trabalhar no inverno em Ouro Preto, com temperaturas beirando 3 graus, você dentro d'água, mal você tinha roupa. Você sabe quanto tempo durava um homem nessas minas? Você sabe quanto tempo durava um ser humano dentro d'água? 6 anos. Quando não 4, ou quando não morria nos primeiros meses de pneumonia, morria de fome, morria de N outras coisas. Uma vida por 6 anos. Quanto vale uma pedra? Eu vou deixar a dica legal, um filme bacana, já que a gente está falando de Diamante de Sangue, do Leonardo DiCaprio, é incrível, é muito legal, o filme é bacana, eu vi tem pouco tempo, revi tem pouco tempo o filme, na verdade já vi isso umas 4, 5 vezes, é bem legal, e mostra bacana quanto vale o diamante no mercado, e quanto valem vidas, mas tu imagina, vamos voltar para as terras tupiniquins.
Eu gosto de falar terra tupiniquim porque eu acho que isso aqui é terra tupiniquim, tá cheio de índio, isso aqui pertence aos indígenas. Mas vamos lá. E esses homens duravam pouco. Aí você vê como a mercadoria ela era descartável, o negro era descartável, o ser humano descartável, abominável, né? Aí, o negro é fujão, é óbvio que o negro é fujão, tem que ser fujão, o cara está sendo massacrado, o cara está sendo escorraçado todo dia, ele tem que fugir para algum lugar, tem uma hora que ele não aguenta. Ou então ele se matava. Quantos negros, quantos homens se mataram porque não aguentavam mais a carga de trabalho. Então, esse comércio, essa transação de gente para um lado, para as minas, para a lavoura, isso virou uma teia, uma rede, se a gente pode chamar assim de moderno, da escravidão. E cada vez mais lucrativo para quem traziam esses homens, né, cativos do continente africano. Você imagina, era uma fonte inesgotável de gente. Era um continente. Uma coisa que me incomoda muito quando uns boçais, os imbecis, principalmente, por isso que eu odeio televisão, desculpa, gente. Quando eu vejo um boçal falar assim, eu queria tanto conhecer a África. Que legal, mas qual país? A África. Pô, cara, olha, nós estamos em 2020. Tem gente que acha que a África é um país. Sabe? Até hoje acha que na África todo mundo anda de tanque e está pendurado em árvore. Porra, velho. Não dá. Então, vamos voltar para cá porque eu acabo sempre me perdendo um pouquinho. Mas vamos voltar para a Terra. E esses negros, né, essa rede que se criou de escravidão, que se espalhou por todas as terras onde havia a extração de algo, e essa fonte inesgotável de mão de obra no continente africano que vinham para cá, começou a jogar o preço da escravidão para baixo e cada vez mais o ser humano escravo, o negro escravo se tornou mais barato. Então, cada vez era tratado da pior forma possível. Da pior forma possível. Os castigos aumentavam porque eles não tinham medo de perder um escravo. No começo o escravo era caro, mas chegou um período que o escravo era barato pela quantidade de ouro, de quantidade de minerais preciosos que eram extraídos. Cada vez menos a mão de obra valia, então pouco se importava um ser humano. Não é? Então a desvalorização do ser acabou acontecendo. Mas com o tempo as coisas foram mudando, né? Como tudo, o mundo vai ficando diferente. Os escravos começaram a olhar e perceber que eles já dominavam o ambiente. Já não era a primeira geração, já tinham nascidos brasileiros, já conheciam, já falavam muito bem a língua. Os anos se passam e a gente se adapta. E os escravos se adaptaram, e esses cativos que aqui estavam começaram a se adaptar. E quando você se adapta, quando você entende o ambiente que você vive, você se organiza. Muitos fugiam, não eram capturados, conseguiam trabalho em outros lugares e acabavam comprando a sua alforria. Muitos escondiam um pouco de ouro, um pouco de diamante e conseguiam de forma milagrosa comprar a sua alforria. Outros se aproximavam tanto dos seus patrões que acabavam assumindo cargos importantes e juntando um pouquinho de dinheiro para conseguir sua alforria, mas milagrosamente. A grande maioria fugia, morria. Quem fugiu e não voltou conseguiu se organizar. E dessas fugas, dessas organizações, vão nascer os quilombos, vão nascer lugares onde os negros, os escravos cativos vão se organizar, e muitas vezes com os índios também, muitas vezes com os índios, as pessoas esquecem, porque os negros também aprenderam com os índios, né? Se organizavam, e às vezes trocavam informação, porque as pessoas acham que não tinha nem mais índio, agora só tem branco e preto, não, estava lotado de índios. Então os escravos, os cativos, os fugidos começaram a se organizar em quilombos, começaram a aprender com as nações que ali já viviam, que eram os indígenas, e vão começar a dar trabalho para o homem branco. Dar trabalho por quê? Porque os caras fugiam e começaram a se organizar. E eles se organizavam ao ponto de salvar alguns, de fazer resgates. Você imagina, os caras no meio ninja, né? Os caras saíam, atravessavam montanhas, matas, iam lá e conseguiam resgatar alguns dos seus e começaram a se organizar, no ponto de incomodar
tanto, mas tanto, né? A sociedade urbana, a sociedade real, incomodou tanto que falou assim, ó, cara, vamos lá e vamos acabar com esses caras aí, porque de montar um exército para acabar com os quilombos, para acabar com Palmares, o próximo episódio, da próxima aula a gente vai falar bastante dos Palmares. Mas para finalizar, para fazer esse desfecho sobre a nossa introdução, acho que a aula hoje é mais uma introdução ao que foi, ao que é a escravidão. Eu acho legal focar nisso, para depois a gente partir para a parte do quilombo, 2 quilombos, que não foi um quilombo, foram vários quilombos, e depois para a parte da abolição. Então, eu já falei isso aqui, um monte de coisa, tem um monte de texto aqui, mas eu acho que eu já falei pra caramba, falei mais até do que eu devia. É importante salientar que a gente está acostumado a ver nas gravuras, nas imagens que a gente acaba achando na internet, sempre a figura do escravo forte, do escravo musculoso, e a gente pouco vê imagem de mulheres e crianças escravas. Era uma barbárie, porque se capturavam crianças e mulheres também. E o escravo era bem debilitado. Quando chegava na outra ponta, já até ele ganhar um pouco mais de tratamento, né? Se eu posso assim dizer, porque eles tratavam os seres humanos pior ou igual a bicho. E bicho era homem branco. As mulheres eram usadas de N formas diferentes, tá? Eram tanto usadas, abusadas sexualmente, como eram também usadas para o trabalho de campo, forçado, para o trabalho na casa grande. E as crianças também eram usadas para diversão olha, você imagina se hoje, com todo o policiamento que a gente tem, com todas as leis que regem o nosso país, a gente tem problema de abuso sexual, pedofilia, crimes hediondos. Você imagina num território sem lei, onde o senhor de engenho fazia o que queria, o que bem entendesse com qualquer um, o que essas pessoas não passaram. Então, é poético demais, é lúdico demais achar que só a chibata cantava. Não. Barbáries aconteciam. O que essas pessoas sofreram em prol do florescer da nossa nação. Quando eu digo, como eu disse no vídeo anterior, que a gente deve muito a esses povos e é irreparável o que a gente fez, é muito mais além do que as minhas próprias palavras. Eu fico por aqui com essa introdução da escravidão no Brasil. Vou falar bem mais, mas para essa aula não ficar gigantesca, eu paro por aqui. Eu espero que tenha ajudado, pelo menos, montar um cenário na sua cabecinha para entender que nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente lê superficialmente é só aquilo. Foi bem pior, bem pior. Se você puder pedir pro seu papai, ou se você já tiver idade, se você já for um marmanjo barbudo, pega um ônibus na rodoviária e vá a Ouro Preto, vá a Diamantina, mas vai com essas informações. Vai lá com essas informações, com essas ideias que eu estou botando na tua cabeça e olha para essas cidades históricas, olhando para cada tijolinho daquele que você olhar, saber que alguém morreu para aquilo existir. Você pensa que para cada pipitinho de ouro que você vê lá no Museu do Diamante, no Museu do Ouro, cada cristalzinho daquele que você vai ver lá em Diamantina, em Ouro Preto, né? O Museu do Diamante fala de ouro, mas tudo bem, é porque é contraditório, porque tem no Museu de Minerais, você vai lembrar lembra do que eu estou falando agora, que cada pedrinha daquela, que cada construção daquela tem uma vida. Eu fico por aqui, obrigado por estar me assistindo, obrigado por estar me deixando ser seu professor hoje. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. E eu devo gravar amanhã ou depois de amanhã, não sei. Mas ele vai estar na sequência aqui, então não importa. Então, obrigado pela aula de hoje e tchau. 132 anos de abolição. 132 anos da libertação dos escravos brasileiros. 132 anos irreparáveis
fora os outros passados. Mas 132 anos depois a gente ainda tem consequências da barbárie que foi um dos últimos países a abolir a escravidão no seu território. Então a aula de hoje é sobre a abolição dos escravos no Brasil. Um pedaço horrível, um fragmento triste e medonho da história. Discovery, nominal bingo, Holmes 1 not required. Estes são os destaques da edição de hoje. As pessoas acham que, os alunos acham, vocês acham que a abolição ela aconteceu porque um dia a princesa Isabel ela acordou e disse: nossa, eu hoje vou assinar a abolição porque eu tô tão triste com os maus tratos. Nada, cara, nada disso. Foi um grande jogo de interesse. Precisou a Inglaterra se meter no assunto, o mundo se meter no assunto para a vergonha brasileira chegar ao fim. E não chegou, né? Se amenizada, se essa eu posso dizer que foi amenizada, mas foi um puta jogo de interesse que durou um tempo até acontecer e uma pressão forte do movimento abolicionista. Mas vamos por parte, né? Vamos traçar uma linha temporal para a gente poder explicar de forma um pouquinho mais detalhada toda essa história. É claro que eu não vou dar tudo para vocês vão ter que pesquisar na internet, vão ter que pesquisar nos livros, mas eu vou criar uma linha temporal para vocês e a gente vai se situar através de fotos e fatos o que realmente aconteceu nesse período. O mundo era escravo. O mundo era escravo. A mão de obra que movimentava o planeta era escravo. Ora, escravo na Ásia, escravo na África, escravo nas Américas. Mas vamos falar daqui, da escravidão aqui, nas nossas terras. Então, a gente tem que parar para entender. Eu estou usando aparelho hoje, minha voz vai ficar um pouquinho enrolada, mas eu vou tentar falar legal. Vamos lá. Nessa linha temporal que eu vou colocar para esclarecer esse ponto de vista, né, sobre a história do que aconteceu, então vamos começar certinho em 1757. 1757 começa a nossa linha temporal. Em 1757, eu vou tirar uma colinha aqui, estou olhando para frente, que eu estou colando, não é para vocês colarem, mas vamos lá. Em 1750, até porque é data pra cacete para decorar. O professor de história também não é máquina de calcular e muito menos a memória do seu smartphone. Mas vamos lá. Algumas datas eu sei de cabeça. Em 1757 foi a proibição da escravidão indígena. Isso é muito importante. Em 1757 acontece a proibição. O Marquês de Pombal, ele formaliza, ele era secretário de Estado português, e ele faz o seguinte: não pode mais escravizar índio. Por que não pode escravizar índio? Porque os jesuítas já estavam aqui e conseguiram configurar que os indígenas eram possíveis de catequese, aí vai envolver uma parte religiosa, a igreja fala, impede para não caçar mais índio, mas os paulistas vão continuar caçando índio. Isso depois a gente vai falar num outro capítulo da história, que são as missões. Mas em 1757 acaba a escravidão indígena. E quando acaba a escravidão indígena, fomenta mais ainda o comércio de escravos negros vindo da África, né? Mas aí outra coisa acontece em Portugal, só que só acontece em Portugal, né? O governo português, o mesmo governo português, ele proíbe a escravidão africana em território português. Então, em 1961, a escravidão negra africana ela é proibida. Nas metrópoles, aí outros países também vão copiar, né? Na verdade, é um consenso dos países. A escravidão ela é proibida na metrópole europeia, em 1761, nas Índias e na Ilha da Madeira. E o resto, no Brasil pode tudo. Então, pau quebra aí, vamos lá, e vamos escravizar as nações africanas, né? Vamos continuar movimentando o comércio de escravos. Isso está só alimentando aquela matéria passada que a gente já falou, né? Sobre escravidão. Então, olha o período de tempo. De 1761
até as pressões que vão acontecer lá em 1888, a gente vai estar escravizando, a gente vai estar comercializando escravo, a gente vai estar aumentando os nossos contingentes de pessoas, de humanos sendo escravizados em território nacional. Mas só que o que acontece? Quando a escravidão, por pressão do mundo, ela acontece, o Brasil se volta para um outro tipo de comércio. Ele começa a comercializar internamente os escravos, porque já tinham gerações de escravos nascidas no Brasil. Então começa o comércio de escravos internos dentro do país. Isso, ao mesmo tempo, faz que o preço do escravo decole. Se no passado, na exploração das minas, o preço do escravo era baixo, porque valia a pena o escravo durar pouco, porque era mais custoso tratar o escravo bem, era melhor deixar ele morrer. Isso é controverso por alguns historiadores, mas é o que as maiores fontes dizem. Aconteceu um fenômeno diferente. Com o fim do comércio de escravos no Atlântico, o preço dos escravos sobe no Brasil. E isso se torna muito, muito vantajoso para quem vivia da exploração da mão de obra escrava. Então, cada vez mais a sociedade se torna dependente desses escravos, né? Desses homens escravizados, melhor assim dizendo. Então, por volta de 1823, olha só, de 1761 a 1823, por volta, né, a data é uma data ela é variável, né? Por volta de 1823, os países se começam a voltar contra a escravidão. Então, vários países que ainda tinham escravos começam seus processos de libertação dos escravos, né? E o Brasil, eu não sei, sempre é aqui, ele vai ser um dos últimos países a ceder a esse movimento. E ele continua mantendo os escravos, né? A gente está falando de 23, a abolição foi em 88. Só que o mundo começa a pressionar o Brasil. Mas não é pressionar, meus queridos, para dizer que o Brasil era um país mau, que a gente era mau, porque não, mal a gente sempre foi, a gente continua sendo mau. Mas ninguém estava lá de fora olhando para os negros, olhando para os escravos, estavam olhando interesse. Por quê? Estava acontecendo uma revolução no mundo. A Inglaterra estava entupindo o mundo de produto e a Inglaterra não queria mais perder dinheiro. O que eles queriam fomentar? Eles queriam fomentar o consumo. Eles sabiam que se aumentasse o número de consumidores, o número de exportação deles, né, o que nós íamos importar mais produtos, porque ia ter mais gente para consumir. O dinheiro ia circular mais fácil. Então qual era a ideia? A pressão da Inglaterra e a pressão do mundo em cima dos países que dependiam de mão de obra escrava. Eram libertar esses cativos para que eles se tornassem consumidores de produto. Olha a visão dos caras. Então começa uma pressão intensa do mundo para os países que ainda estavam dos últimos, os Estados Unidos e o Brasil, para libertar esses escravos, para acabar com a escravidão, para tornar esses escravos consumidores. Não era só para libertar. Então, dentro desse processo, desse empurrão que vai acontecer, né, para libertar esses escravos, tornar os cativos livres e consumidores, a pressão começa a aumentar em cima do Brasil, né? E só que isso vai se estender. Para amenizar essa pressão, né, porque o movimento abolicionista também era forte dentro do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar de figuras importantíssimas, por isso que eu falei que a aula de hoje é um pouquinho mais longa. Algumas leis vão vir aí, vão acontecer, né, para poder tentar amenizar os ânimos, né, e eu vou falar agora de algumas delas, né? Então a pressão continua, algumas leis para salvaguardar os escravos, algumas leis para libertar os escravos, elas começam a brotar dentro do território nacional, né? Nacional. E nesse meio do caminho, antes de chegar em 1888, explode uma guerra, né? Que guerra é essa? Você devia saber que guerra é essa, né? Em 1864, estoura a Guerra do Paraguai, né?
E, pô, quem a gente vai usar para mandar? Tu acha que alguém queria ir para a Guerra do Paraguai? Tu acha que alguém queria sair do Rio de Janeiro, queria sair da Bahia, ir lá para o Paraguai, no meio de um charco, no meio do lamaçal do cacete? Não, cara, ninguém queria ir. O que eles fizeram? O que fariam? Vão mandar quem para lá? Né? Além dos soldados, vão mandar os negros. Então, o contingente negro que vai pro Paraguai, para a Guerra do Paraguai, é gigantesco, né? Muita gente foi com a promessa, né? Muitos negros foram com a promessa que quando se voltassem vivos, voltariam com as suas alforrias, né? Então os negros iam já pensando na volta. Mas quando acabou a guerra, né? Em 1870, os negros voltaram da guerra com... Cara, voltaram na pressão. Imagina, o cara batalhou anos lá e volta para cá, vai voltar preso ainda, vai voltar escravo. Então acontece essa pressão dos abolicionistas para devolver a liberdade desses homens, né? Não vão chegar aqui, eles têm que chegar livres. Então mais pressão no movimento abolicionista vai acabar acontecendo. Muito antes da Lei Áurea acontecer, eu vou falar de algumas leis, né? 3 leis ficaram no Brasil antes da Lei Áurea, que vieram anteceder a libertação dos escravos. Em 1850 foi promulgada a lei que extinguia o tráfico internacional de escravos para o Brasil, a gente acabou de falar. Assim, a quantidade de escravos disponíveis, ela diminuía, então considerava a mercadoria ficava cada vez mais cara, né? Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre, né, que tornava os filhos de escravos que nasceram a partir daquela data livres, né? Em 1885 veio a Saraiva Cotegipe, que concedia a lei do sexagenário, você estudou isso na escola, né? Que levou à liberdade dos negros com maioridade de 65 anos, né? Então o cara completava 65 anos e ia embora. Então, isso reduziu o número de escravos, né? E houve um crescimento gigantesco de mão de obra de imigrantes assalariados e muitas vezes mais capacitados, porque os caras vinham com conhecimento de metalurgia, vinham com conhecimento de marcenaria e acabavam ocupando um espaço que o negro, que não podia ser educado, porque tinham medo de educar o negro e dar um formato para aquela condição, para ele se tornasse especialista em alguma coisa, vai acabar sendo ocupado pelos imigrantes, né? E isso vai acarretar em um processo de pressionar cada vez mais a sociedade a libertar os escravos. Os movimentos abolicionistas, eles brotavam nas ruas, nos cafés, jornalistas, poetas, todo mundo queria fazer alguma coisa pelo fim daquela horrenda, das atrocidades que estavam acontecendo aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde fervia, né, o Império, né? Então, abolicionistas, né, importantes como a Chiquinha Gonzaga, como o Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, esses homens, esses nomes fabulosos da história, eles vão se engajar no movimento abolicionista, vão pressionar cada vez mais a oligarquia, né, que estava defendendo ali o direito de ter escravo, e começa uma pressão tremenda, mais a pressão de fora, e vai obrigar, né, a se pensar no fim da escravidão, né? Então, numa outra linha de tempo, a Lei Áurea, ela vai ser planejada, vai ser costurada, vão se criar em poucas linhas a condição de liberdade desses escravos, né, desses homens escravizados. Em 8 de maio de 1888, ela dá entrada, né, no Ministério da Agricultura, né? Na época era o Rodrigo Augusto Silva, né, que era o ministro da Agricultura. Ele dá entrada na Câmara Geral, no Rio de Janeiro, em 8 de maio, e no dia 13 de maio ela chega no Senado, onde ela vai ser assinada pela Princesa Isabel, que aí você já sabe. Então, a data 13 de maio é o dia da assinatura da abolição da escravatura. Então, é importante ressaltar que existiu todo um processo, todo um movimento de pessoas
de gente engajada, de pessoas influentes, né? Por exemplo, um exemplo é o André Rebouças, né? Que dá nome a túnel, dá nome a ruas. O André Rebouças, ele era engenheiro militar inteligentíssimo, né? E você tem uma ideia, quando a República estoura e a família real é exilada, ele vai junto, né? Ele não fica aqui. E é fabuloso, vale um episódio, vale uma aula sobre o André Rebouças, a família dele, né? Vale muito lembrar que o André Rebouças era negro, né? E ele era negro e ele era. Você imagina, no meio de toda aquela confusão de preconceitos, de abolição, da oligarquia contra a abolição, o André Rebouças, o engenheiro militar envolvido com a coroa, estava ali, né, apoiando um abolicionista ferrenho. O José do Patrocínio, né, também, que a gente pode falar um pouquinho dele, né, que farmacêutico, jornalista, escritor, orador. Olha só, não consigo nem decorar tanta coisa que esse cara fez. O José do Patrocínio é outra figura fantástica. Eu acho que eu vou pegar esses personagens e transformar eles num episódio à parte, numa aula à parte, né? O Luiz Gonzaga Pinto, né, que é outro cara que fez muito, né? É considerado um dos expoentes do romantismo da literatura nacional, também negro. Eu acho que esses caras valem uma boa aula falar sobre esses três. A Chiquinha Gonzaga, compositora também. Então, o movimento que aconteceu, se eu for perder horas aqui falando sobre os abolicionistas, que eu acho uma parte da história, pelo menos alguma coisa foi fantástica no meio de tanta maldade que aconteceu no nosso movimento abolicionista, né? Então, toda essa pressão, toda essa pressão da Inglaterra para a gente consumir mais produto, se não fosse, olha que loucura, né? Se não fosse o consumismo, talvez a gente demorasse mais para libertar os nossos cativos. Então, precisou. É bom lembrar também, curiosidade histórica, o termo para inglês ver, né? Quando a Inglaterra proíbe o comércio de escravos e combatia-se, e se navios negreiros cruzassem os caminhos dos navios ingleses, eles eram sim, eles eram presos, né? Era proibido mesmo. A Inglaterra combateu o tráfico por interesse, mas combateu o tráfico no Atlântico de escravos. E isso vai acontecer aqui, né? Aqui do lado, no nosso Atlântico, né? Então, se não fosse a pressão dos ingleses, o termo para inglês ver é porque o Brasil disse para a Inglaterra que não estava mais comercializando escravo. Não, diz que a gente não está mais fazendo comércio de escravo, mas continuou fazendo o seu comércio de escravo interno e externo. É claro que passou um barquinho ali no Atlântico, sem a Inglaterra ver, e talvez se viu, fez uma vista grossa. Mas o termo inglês ver, para inglês ver, vem dessa época. Mas é isso, a nossa história ela pode ser engraçada porque é trágica, né? Um país que tem capítulos terríveis da história, que a gente tentou empurrar não só a condição dos escravos depois da abolição, porque demorou, não foi assinou aqui no dia seguinte está todo mundo livre, como as gravuras da história mostra, demorou a acontecer. Você imagina, até a lei assinada no Rio de Janeiro chegar ao Maranhão ou chegar no Goiás, até isso acontecer, gente, foram décadas até todo mundo ser liberto. Não foi do dia para a noite. Não tinha uma comunicação tão expressiva, né? Quanto os incas tinham, porque os caras saíam correndo pelos anos e entregavam carta de um ponto a outra. Diz a história que eles pescavam em Lima e o peixe chegava vivo em Cusco. Não sei se é verdade, mas diz que correndo os caras iam trocando. Diz que o imperador queria o peixe pescado no oceano fresco para ele lá em cima, né? Mas aqui no Brasil não era assim. Então, demorou a acontecer. Movimentos abolicionistas continuaram pós 13 de maio de 88. Foi uma libertação covarde, porque não houve reintegração dessas pessoas na sociedade, pelo contrário, aumentou a exclusão. Quando os migrantes começam a tomar um formato
de condição de trabalho, os negros começam a ser pressionados por uma situação de párias, eles se tornam não mais necessários e eles passam a trocar trabalho por comida, por sobrevivência. Os quilombos já tinham sido desarmados, Palmares já tinha tombado, né? E eles não tinham também, não tinha nem mais por que ter quilombo. Mas os negros viveram, os ex-escravos viveram condições terríveis durante esses anos que eles se tornaram libertos. Alguns historiadores dizem que a abolição fez mais mal do que bem. Esse que escreve isso, ele não tem mãe, porque ele não sabe o que é ficar na lama, no sol, na chuva. Melhor escravo livre na rua passando fome do que escravo com grilhão servindo um branco barbudo fedorento. Então, desculpa esses historiadores, se você pensa dessa forma, eu penso bem diferente. Escravo nunca, nenhum ser humano merece ser escravizado. A morte, a escravidão. Então, eu vou ficando por aqui, para não me estender demais. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se eu me empolguei demais, desculpa, eu vou tentar ser mais breve nas minhas próximas aulas. É porque o tema é muito vasto. E entregar o peixe de bandeja também não é legal. Então, os livros estão aí, tirem suas próprias opiniões. Essa parte da história do Brasil é triste, mas fantástica se você levar isso para o seu conhecimento pessoal, de forma que você se torne um cidadão melhor em saber de tudo que a gente fez de maldade com as pessoas que não mereciam. Se esse país é o que é hoje, se deve ao suor indígena, ao suor negro, ao suor escravo. É uma parte triste da nossa história. Me segue na história, a aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, eu não tenho me prolongado muito. Continuem estudando, não parem de estudar. A verdade está lá fora. Vai lá, biblioteca, sítio arqueológico, dá teu jeito. Informação tem, só depende de onde você vai procurar. Tchau, tchau. Eugenismo, né? O que é isso a não ser uma grande sacanagem com a nossa história? Meu nome é Átila Barros e hoje eu vou mostrar para vocês a grande covardia que fizeram com os nossos povos indígenas, negros e todo mundo que veio de fora aqui para as terras tupiniquim. Discovery, nominal bingo, Holmes 1 not required. Estes são os destaques da edição de hoje. Eugenismo, o embranquecimento da raça, não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Tinha uma ideia muito maluca, né, que permeava os meados do século XIX e começo do século XX, onde, baseado em teorias darwinianas, né, o próprio cara que eu não gosto muito, né, que é o Francis Galton, acho que é assim que você fala. O cara era primo do Darwin e ele quis justificar nas teorias do primo dele que a raça branca, que os brancos eram superiores a qualquer outra raça do planeta. Então você pensa da seguinte forma: o mundo já estava permeado de descobertas, usado a mão escrava, indígena, asiática, seja lá para todos os cantos do planeta. Aí veio posso dizer um nome tão feio assim, mas e reformula a história dizendo que os brancos são muito superiores e são o passo da evolução da raça humana. E essas ideias vão permear essas décadas que vão se estender por anos e mais anos e mais anos, até bater, que é óbvio, nas portas tupiniquins. Então, mesmo depois da libertação dos escravos, mesmo depois dos pensamentos dos grandes pensadores abolicionistas, mesmo depois de se entender que nós somos todos iguais, algumas pessoas, intelectuais, antropólogos, escritores, jornalistas se reuniram aqui no Brasil e levaram essas teorias eugenistas para o resto do mundo. Um deles é o Sr. Monteiro Lobato, que de legal não tinha nada, né? Era preconceituoso, não gostava de pobre, não gostava de negro, não gostava de ninguém. De repente não gostava nem dele, porque não gostava de ninguém. Mas depois a gente fala do Monteiro Lobato. Então, o mundo ele passa a olhar para as culturas inferiores, que não são inferiores, de forma a serem extintas. Mas como extinguir mais da metade do planeta?
Então eles criam uma fórmula de mesclar a raça, de mesclar. Eles partem de uma teoria que se os negros tivessem filhos com brancos, se os asiáticos tivessem filhos com os brancos, se os indígenas tivessem filhos com os brancos, a raça ia sendo pouco a pouco transformada, mudada e a pele ia ficar mais clarinha, as fisionomias vão ficar mais europeias. Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer. Então, nesse período que a gente vai falar agora da história, o homem da cidade, o homem com poder aquisitivo, ele cria a cultura separatista onde o negro é feio, o mulato é feio, o indígena é feio, o asiático é feio, e entre outras coisas que permeiam até hoje na nossa cultura, dizendo que o índio é preguiçoso, o índio não é preguiçoso é o branco, que botou o índio para trabalhar no lugar dele. O índio é preguiçoso, o negro tem cabelo ruim, e por aí vai. São grandes barbaridades disso da história, você não pode julgar uma raça dessa forma, e muito menos em dias atuais, falar tamanha barbárie. Então quando a gente vê hoje no noticiário, quando a gente lê um jornal, vê um vídeo na internet, lê um artigo na internet, onde um político votado por você, cidadão, a culpa é sua não, né? Que vocês são alunos agora, talvez não tenham a idade ainda para votar, mas muitos que já votaram nesses caras, que hoje tem coragem, tem a cara de pau para dizer que índio está vendendo suas terras, que índio é preguiçoso, né? Mas não é. Que quilombola não presta, não, nós temos uma dívida com essas gerações, temos uma dívida com o que a gente fez, e isso começou lá no finalzinho do 19, no começo do século 20, é o que a gente vai olhar agora. Então, não se assustem, até hoje, em pleno 16/10, hoje que eu estou gravando esse vídeo, vier um babaca falar alguma coisa do tipo de que o índio é preguiçoso e que o índio prefere viver na cidade vendendo as terras dele. Não, o índio não prefere isso. Acho que todo mundo quer viver em paz, e ele quer viver em paz lá no quietinho lugar dele, todo mundo quer viver bem, Mas esses caras aqui, ó, não queriam, eles queriam que até, olha aqui, ó, eu sublinhei, que até 2011 e 2012, olha, essa tese ela começou lá em Londres em 1911. E aí o João Batista Lacerda, que era um antropólogo famoso da época, ele diz assim, ó, que se a gente mesclar essas raças inferiores, até 2011 para 2012, a população negra no Brasil ficaria em 3%, só 3%. O que é 3%? É nada. Eles iam extinguir as outras raças. Está muito apontado para os negros, mas não, isso aqui era para os índios, para os asiáticos, para os árabes, porque no norte do país estava cheio de árabes, né? Minas Gerais tinha colônia árabe, né? Tinha gente espalhada no mundo todo, de outros continentes e com outras cores. Aí esses caras aqui, que eram uma minoria pequenininha, queriam embranquecer a raça, né? E o seu João Batista, né, de Lacerda, é um dos caras que mais propagou essas ideias, né? Mas vou ler um pouquinho para vocês, olha. Os primeiros traços de eugenismo do Brasil apareceram no final da primeira década do século XIX. Em 1917, o médico farmacêutico Renato Clore foi responsável por ampliar e disseminar o eugenismo no Brasil. O Clore acreditava que a única forma do país prosperar era um projeto que focasse no predomínio da raça branca. Cara, esse cara era um imbecil. Então, o que ele estava querendo dizer? Ele dizia que, entre outras babaquices, outras idiotices que ele dizia, que a única forma de você fazer o negro achar que ele era diferente, achar que ele era inferior, ele acreditando que o branco era melhor. Então, o que ele dizia? Ele dizia que a gente não podia excluir os negros, não podia excluir o índio, mas a gente tinha que mostrar para eles que viver com os brancos e ser como os brancos era melhor. E não era, né? Cada um tem a sua cultura, os negros trouxeram uma cultura belíssima para o Brasil, os índios que aqui estavam já tinham culturas belíssimas, e a gente chegou aqui fedorento dentro das naus, né? E acabou transformando todos os povos que estavam aqui em escravos, né? A gente escravizou, abusou e abusou, e até hoje abusa dos povos nativos, né? Isso em toda a América Latina, né? Essa grande cagada que é a América do Sul e suas conquistas à base do massacre escravista, né? Isso vai começar em todas as áreas da América do Sul, mas também é um tema por uma outra aula. Vamos voltar aqui.
passando enquanto eu falo esse monte de coisa que talvez vocês não entendam, mais tarde vocês vão ter que ler de novo. É legal prestar atenção nessas imagens que vão estar passando aí sobre esse tema. Muitos quadros foram pintados, algumas representações gráficas também foram pintadas. A mais famosa, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, eu já me perdi, não tá aqui nada. Cadê? Vamos lá. Vamos voltar agora, vamos falar de 1911, do congresso que aconteceu em Londres, um congresso, né? Foi um congresso universal das raças, né? Nesse congresso que esses nossos pensadores levaram para lá essas ideias malucas, né? do embranquecimento da raça, suas teorias levaram para lá. Nesse cenário foi apresentada uma obra, né, do Modestus Brocos, do Modestus, o nome vai aparecer aí, Modestus Brocos, chama o nome do quadro ainda assim, A Redenção de Cã. A Redenção de Cã, ela foi usada para demonstrar, é um quadro para mim terrível, de bonito não tem nada, né? E muitas vezes esse quadro aparece na história aí com uma pegada meio religiosa, mas não é. Esse quadro mostra, aí vai estar aparecendo para vocês, uma senhora negra, né? Com as mãozinhas juntas, agradecendo a Deus pela filha dela ter casado com um homem branco e ter gerado uma criança mais branquinha. Olha que loucura. Então, fazer parecer que ser negro era ruim e ser branco é bom, é uma coisa que até hoje, até pouco tempo, aparecia. Eu lembro quando eu era garoto, né, no meu soneto de espanhóis, neto de português, eu acho que esse Brasil é um Brasil fantástico, tão miscigenado, e as pessoas querem ser português, quer ser espanhol, a gente é vira-lata. Eu sou muito feliz sendo vira-lata, porque vira-lata é forte, não passa mal, dorme na chuva e está sempre bem. Mas vamos lá, ser vira-lata é bom. Mas pode adotar outros cãezinhos sem ser vira-lata também, desde que adote, comprar é ruim. Mas vamos lá. Eu lembro, quando eu era garoto, que quando nascia uma criancinha, ela dizia assim, nossa, o cabelo dele é lourinho, parece um anjinho, né? Aí quando nascia com o cabelo mais bonzinho, nasceu de telhado ruim. Pelo amor de Deus, telhado ruim. Não, é telhado ruim, os dois telhados são bons, é tudo cabelo. Mas só que tinha aquela ideia angelical europeia, do anjinho, querubim, a ideia da criancinha fofinha, de cara rosada. E isso só piorou as coisas para as populações diferentes de origem europeia. Ou seja, durante muito tempo a televisão fez piada com isso, durante muito tempo, antes o rádio fazia piada com isso, os jornais faziam piada com isso, o negro, o índio era sempre motivo de escárnio, sempre motivo de mutilação cultural, se eu posso dizer assim, né? Então a gente ia para a escola, a gente ia todo engomadinho, com o cabelo penteado pro ladinho, para parecer mais branquinho, mais europeu possível. A gente parecia uns soldadinhos da Segunda Guerra na Europa, porque cabelinho com gel pro lado, mas eu sou velho. Mas era assim que a gente ia para a escola. E tinha essa ideia europeia, um calor. Nasci no Rio de Janeiro, um calor infernal nessa cidade, e a gente tinha que usar a gola apertada aqui em cima, e sapato social e calça jeans, não podia ir de bermuda para a escola, e até hoje tem escola que não deixa de bermuda para a escola, que eu acho uma sacanagem. Desculpa aos outros educadores, mas por favor, aqui nessa cidade chega a 47 graus, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje do Rio de Janeiro, apesar de hoje, eu e minha esposa, a gente está mais na ponte, mais para Friburgo, ela é do Rio Grande do Sul, a gente vai aqui em casa na bagunça, eu sou meio mineiro, meio carioca, mas é isso aí. Mas aqui no Rio agora é muito quente, eu estou gravando agora, estou derretendo aqui dentro, eu fechei a janela porque o vizinho está e não deixa eu gravar, mas vamos lá. E essas ideias eugenistas, essas ideias de embranquecimento, elas perduraram durante décadas e décadas e batem na nossa porta até hoje, como eu disse no começo do vídeo. Mas vamos focar um pouquinho na história, vamos seguir a história, para depois não falarem que eu não estou me baseando tecnicamente na história em si. Vamos lá. Vou falar um pouquinho do projeto desse cara que eu não gosto, que é o Francis Galton com G, né? Primo do Darwin, né? Ele afirmava que a seleção natural também era válida aos seres humanos. Sua crença era de que a capacidade intelectual não é individual, e sim hereditária.
Seu projeto analisou a árvore genealógica de aproximadamente 9.000 famílias e tentava justificar a exclusão de diversos grupos deficientes, negros, asiáticos e todos aqueles que não se encaixavam no suposto padrão europeu. Ele não queria só acabar com asiático, negro e índio, não. Até deficiente. Ele não queria ver ninguém manco, ele não se perneta, não podia, cego, surdo. Muita gente foi internada nos manicômios de Minas Gerais, né, em Barbacenas, que hoje tem um péssimo ranho de ser cidade dos loucos. Não é, a cidade é belíssima, mas por conta dos hospitais, do seu Getúlio, que enfiou muito maluco lá, que não merecia, nos trem de doido que iam para Barbacena, eles queriam essa limpeza aqui, essa limpeza ia acontecer. Mas o Francis Galton, ele pregava isso, né? Ele se baseava nesse padrão aqui de beleza. Ele tinha uma concepção de beleza grega, de beleza do Mediterrâneo para as pessoas, né? E ele trouxe essas ideias para cá e isso vai se impregnar aqui no Brasil. Olha que loucura, a terra onde todo mundo é índio, todo mundo é negro. E o cara que ia botar isso aqui, e pior, teve gente que comprou. Quem tinha dinheiro, quem tinha poder aquisitivo, quem tinha descendência europeia e queria manter essa pose que não existe, essa pose, a pose do você sabe com quem está falando, a pose do eu sou filho de fulano, eu sou filho do coronel. Cara, isso cabia muito bem para essa galera, porque era forma de se defenderem. Agora pensa bem, quem erguia a casa? Quem planta? Quem plantava? Quem constrói? Eram os negros, eram os caboclos, eram os mamelucos e todas as outras etnias que foram prejudicadas pelo poder do homem branco, né? Então, essas ideias que perduraram vão influenciar a literatura, vão influenciar grandes escritores, como eu falei no começo, o próprio Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, de forma alguma, tirando a genialidade dele, né, ele escreveu muita coisa, fez muita coisa pela literatura brasileira, foi o cara que criou a venda consignada, foi um cara incrível assim, pro período dele, mas era um racista, para mim todo racista é idiota, qualquer preconceito para mim é abominável, então eu abomino o Monteiro Lobato, não como escritor, mas como pessoa, e ainda bem que já foi há muito tempo, né? Ainda bem, mas só que essas ideias do Monteiro Lobato, elas passaram para os livros de forma quase imperceptível. Quando a gente fala do Jeca Tatu, aquilo é uma crítica terrível, dizendo que o homem do campo é cansado, que é preguiçoso, que precisa da intervenção da cidade para o homem do campo mudar. Não, cara, a cultura do campo é a cultura do campo. A cultura do desdenho para o homem do campo. Toda essa impregnação de discriminação do próprio Monteiro Lobato, eles vão repercutir na televisão brasileira. Quando os satiricões chegam, é sempre a piada com o mineiro que anda o mineirinho falando errado e andando todo rasgado. O negro, quando é representado, é sempre maltrapilho bêbado do samba. Vamos lá. O gaúcho é sempre esquisito lá do sul, porque ele anda diferente, porque ele fala diferente. O índio é sempre retardado, falando como se fosse um maluco, falando como se tivesse deficiência mental. Preste atenção, no YouTube tá cheio de vídeo, tá bem cheio desses vídeos, vocês conseguem ver. Eu amo os Trapalhões, adoro os Trapalhões, mas puta preconceituoso os Trapalhões. E não vem com esse caosinho dizendo, nossa, antigamente podia tudo, hoje não pode. É muito fácil você fazer uma piadinha com índio se você não é índio. Ou fazer uma piadinha com negro se tu é um branquelo. Ninguém faz piada com branco. Mas por que não faz piada? Não tem preconceito com... Tem preconceito sim. Mas, cara, faz a conta aí. Pô, cara, a abolição foi em 1888. Nós estamos em 2020. Não faz essa conta pra você, não. Faz essa conta de cabeça aí e vê quanto tempo tem da abolição, que não foi uma abolição, foi uma negociação, tema para uma outra aula, aconteceu. Quanto tempo essas pessoas, esses povos ficaram escravos. Então não é justo dizer que não tem preconceito com o negro. Não é justo dizer que o índio é coitadinho. É justo sim, a gente tem um dever a cumprir com essas gerações que a gente destruiu.
dentro e fora do nosso continente. Né? E essa brincadeira de mau gosto, que começou aqui ó, em 1911, que eu acho uma brincadeira de mau gosto, científico não tem nada. Aconteceu, foi ruim, e eu torço para que isso, eu oro todos os dias, eu sei qual é a sua religião, mas eu peço ao que eu acredito todos os dias para que isso não venha acontecer novamente. E a melhor forma de se livrar dessas ignorâncias é a história, entender a história, olhar para trás e entender quão mal a gente fez a esses povos que a gente tanto ignorou e está ignorando até hoje. Hoje a gente tem problemas de queimadas nas florestas, né? Está acontecendo no Pantanal, está acontecendo na Chapada, e o nosso ministro do Meio Ambiente foi para lá falar besteira, né? Falar que lá só tem maconheiro e hippie, né? Que na Amazônia quem está botando fogo é índio para tirar madeira. Só pode ser uma piada de mau gosto. Eu sei que vocês são alunos, que vocês são jovens, é um curso direcionado para alunos de várias idades. Eu não sei se quem está assistindo esse vídeo já é maior de idade ou já pode votar, mas as eleições estão aí. Preste atenção no que você vai fazer, porque a melhor forma de você evitar esses canalhas é olhando para a história, seguindo a história, entendendo a história e gostando de história para que esses erros não aconteçam. Porque por mais que pareça bizarro, por mais que pareça estranho, basta uma ideia ruim para tudo isso aqui voltar a acontecer. Obrigado pela aula de hoje, espero que vocês entendam o material. Eu vou deixar o material todo aqui no link e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Buenas, então, o vídeo de hoje é curtinho, é só para responder uma pergunta. Por que você deve gostar, estudar e entender de história? Tu não tem que estudar história porque teu professor disse que tu tem que ler um livro ruim. Não esse aqui, que esse aqui é muito bom. Mas por quê? Para tu não ser burro, para tu não sair por aí falando asneira, para tu não votar errado, para tu não votar nos canalha que estão aí, né? Para tu não votar no garotinho mimado, para tu não votar no defunto que é prefeito, que não é, sei lá se é ou não é. Tu não votar no cara do helicóptero, cheio de pó branco dentro. Ou para tu não votar no cara que monta uma equipe que guarda dinheiro na cueca, né? Então, para isso, tem que estudar história, para tu votar certo, para tu não sair por aí fazendo bosta. Para isso, tu tem que estudar história. Não é para passar só no Enem. Não é só para passar no concurso público. Tu tem que gostar de história para entender, ó, que se tu não estudar história, cara, tu tá prejudicando muita gente. E é isso. Então, também é legal estudar história para não sair por aí igual as bandinhas mequetrefe aí, que canta música ruim, para falando bosta em entrevista. Pô, isso aí tem muitas cidades. Acho que eu queria muito tocar no Amazonas, velho. Imagina se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. Para isso deve estudar história. Para tu não botar o pé grande como governador, para tu não botar o cara da arminha para governar alguma coisa. Tô falando do presidente da república não, tô falando daqui, ó, tô filmando do Rio de Janeiro hoje também. Ele nem mais é governador nem sei como é que tá o governo do estado, porque cada hora muda esse cacete. Mas o importante, foca na história, entenda a história do seu estado, entenda a história do seu país, entenda, se você quiser, a história do mundo, porque é fantástica a história. Eu sou suspeito para falar porque eu sou viciado em história. Eu gosto de história, eu amo história. Então, senhores, história para não cometer erros futuros na nossa história. E para não ser burro também, sair por aí falando um monte de besteira. Cuidado, as eleições estão chegando aí, para não votar errado. Dá uma lidinha aí, porque a gente está com... Eu não sei, vou acabar esse vídeo assim, com uma pergunta. Quantos governadores do estado do Rio de Janeiro foram presos? Se eu puder reformular, quantos conseguiram cumprir o seu mandato? É o mais louco, né, cara? Eu não estou defendendo outros estados, mas o Rio é cruel demais, velho. Tem história aí dos governadores, ó, desde que essa cidade aqui, que eu estou filmando hoje, foi fundada. É legal, dá uma olhada na história. É um tema para um vídeo. Mas tem muito vídeo na internet, tá vendo? Não precisa ficar me repetindo.
Procura lá, dá uma jogada no Google lá que vai ter lá os vereadores do Rio de Janeiro que foram presos, os que não foram presos, que concluíram seus mandatos. Investigação, internet é legal também para investigar. Vai na internet, consulta os livros, consulta outros historiadores, tem muito canal bom aí. O meu é legal, tem muito canal bom aí também. E a gente se vê mais tarde. Um grande abraço para vocês e segue na história aí, ó. Dá o like aí, assina o sininho, marca o sininho, faz tudo aí, mas segue a gente na história. Tchau, tchau.